Bom, boa tarde novamente. Vamos dar continuidade então ao curso de energias renováveis. Estamos nos encaminhando para o final, né? Últimas aulas estão por vir. Hoje a gente vai falar da última fonte, assim, como é que eu posso dizer, o último recurso de energias, fontes renováveis, alternativas, assim, a petróleo, gás natural e carvão, né? Que são vibrações mecânicas. Então, a gente veio vendo ao longo do curso algumas fontes e recursos que podem ser utilizados por serem ditos como limpos e renováveis, né? Limpo no sentido de não emitir gases de efeito estufa e resíduos tóxicos, renovável por ter um ciclo bem longo considerado aí o período de existência humana. Então, hoje é mais um recurso que a gente vai avaliar, que é vibrações mecânicas, né? Então, é um recurso interessante, ainda mais que a gente está no curso de engenharia mecânica, e então tem tudo a ver com o que a gente vai estudar em outras disciplinas também, né? Mas é um recurso energético que chama atenção por ser vasto, extenso, então assim, está presente em diversos ambientes, na maioria dos ambientes, e vai permitir que a gente tenha um certo tipo de colheita de energia em ocasiões onde não seria viável outros tipos de projeto. Então, muitas vezes você tem a opção de diversificar a sua matriz energética entre solar, eólica, oceânica. No entanto, tem outras situações que não é possível, né? Nenhuma dessas tradicionais, nem que a gente veio vendo ao longo do curso, seria possível. E justamente nesses ambientes, vibrações mecânicas estão lá e são a fonte relevante de energia para alguns tipos de dispositivos. Então, no estado atual que a gente está hoje, a gente não vai conseguir fazer um avião voar com uma fonte de vibração mecânica, né? Provavelmente. Um carro andar, ligar um ar-condicionado, são coisas que requerem uma potência e uma quantidade de energia bem maior. Agora, a gente hoje sim é capaz de ligar alguns microdispositivos, chips, controladores, sensores e uma série de outras coisas que a gente vai debater aqui na aula de hoje, né? Então, a gente vai tentar extrair vibrações aí desses diversos recursos, né? Vocês veem que o próprio vento é capaz de causar vibrações e outras, né? Por exemplo, seja de forma bem suave, como está mostrado aqui, ou até de forma agressiva, como na figura ao lado. A chuva seria um recurso assim da água, recurso hídrico, mas que certamente vai promover vibrações em estruturas, né, como fonte de excitação aí para algumas estruturas e alguns dispositivos. Então, quando a gente está falando de máquinas também, navios, máquinas que operam através aqui de vibração e necessariamente hoje está sendo realizada aqui, né? Essa imagem mostra um operador, um ser humano realizando esse serviço. Mas a gente já vem vendo que isso tende a ser substituído por robôs, os dispositivos autônomos, nós vamos falar deles hoje também, que vão precisar de uma série e gama de sensores e atuadores que vão funcionar para ele se localizar, para ele se orientar. Então, obviamente que a britadeira provavelmente não vai ser alimentada com vibração mecânica, mas ela vai produzir vibração mecânica que pode ser usada para alimentar sensores e dispositivos. Então, bombas, avião, isso tudo aí são fontes de vibrações mecânicas que a gente vai ver aqui hoje como que coleta elas e transforma em energia elétrica. Tá? Então, essas são as situações onde vibrações mecânicas calham muito bem, né? Óbvio que você, numa situação como essa, que tem vibração mecânica, mas tem outros recursos disponíveis, né? Agora, por exemplo, se você estiver falando de ferramentas que trabalham no interior aqui do poço de petróleo,
você já começa a ter certos problemas, porque não tem interação de vento, não tem interação, não tem sol, né, evidentemente. Então, aqui o que está acontecendo, você tem aqui, às vezes, a gradiente de temperatura, que também não é muito relevante, mas com certeza vibrações mecânicas devido às máquinas que estão trabalhando, ao fluxo de óleo ou gás que está passando. Isso vai gerar vibração no duto, vibração na parede do poço, e essas vibrações podem ser utilizadas para recarregar ou alimentar uma série de sensores e ferramentas de menor porte que são conectadas aqui à coluna principal ou à parede do poço. Então, outras situações como no espaço, você vê que aqui você tem abundância de energia solar numa grande parte do tempo, mas outra parte você pode estar com o satélite virado para o escuro, então não seria capaz, né? Vento não tem aqui porque você está falando do espaço, então está fora da atmosfera. O oceano, muito menos. Então, é um caso que coincide muito bem aí para vibrações. Aqui também, num ambiente que é totalmente desconhecido, que fica difícil de prever, então você vai fazer um painel solar, não são as mesmas condições que ele vai operar num outro planeta que ele vai operar aqui, né? A intensidade é diferente, a atmosfera é diferente, isso tudo requer projeto diferente. E claro que essas máquinas de chamados rovers, né, que ficam mapeando, explorando o ambiente, no caso Marte ou a Lua poderia ser também, vão necessariamente gerar vibrações, e essas vibrações podem ser utilizadas para alimentar não o motor principal, mas com certeza os sensores e dispositivos aqui, recarregar baterias, desertos, geleiras, né? Então você vê condições extremas e afastadas, onde outros recursos seriam complicados, né? Seria difícil de instalar e fazer a manutenção aqui de uma fazenda solar ou turbina eólica. Então, isso tudo pode ser visto de outra forma, aproveitando energias de vibrações. Outro cenário favorável para esse tipo de recurso é o seguinte: o próprio corpo humano e o corpo de seres vivos, animais, né? Então, cada vez mais o nosso corpo vem sendo, alguns artigos vêm sendo incorporados ao corpo. Você vê que 10 mil anos atrás não existia sapato, a roupa era provavelmente só uma pele de animal, e com o passar do tempo outros adereços foram sendo incorporados, alguns contra o frio, né? Outros por estética, outros para adaptação, como o óculos, é um dispositivo tecnológico que requer um certo grau de tecnologia para ser fabricado e avanço, né, da sociedade, mas que assim tem uma função de melhorar a vida, diferente, não só de proteger e tal, enfim. E agora, cada vez mais, então, a gente está conectado com smartwatch, smart glasses estão vindo, roupas inteligentes, fones de ouvido estão se tornando cada vez menores e mais corriqueiros no nosso dia a dia. Isso tudo calha muito bem, né? Você ter aqui por exemplo, um smartwatch que se recarrega com o movimento do braço, né? Seria perfeito. Não daria para colocar aqui uma placa solar, uma turbina eólica, muito menos, mas uma placa solar, como é que você faria num escritório onde não tem sol de noite, né? Enfim. Dispositivos intracorporais também, então chips que estão sendo acoplados, implantados no cérebro e no coração. Você tem o marca-passo, né? Imagina que de 5 em 5 anos, por exemplo, a pessoa que tem um marca-passo precisa passar por uma cirurgia para troca de bateria do marca-passo, né? O marca-passo leva uma bateria para ele poder funcionar. E cada cirurgia dessa troca é muito agressivo para o corpo, né? Então, se tivesse ali um marca-passo que, com a própria expansão e contração do coração, tivesse coletando energia para ele funcionar e fizesse com que essa manutenção passasse a ser de 5 a 10 anos, ou que ela não precisasse mais, seria muito bom, né? Isso vem sendo utilizado. E mapeamento também de animais e condições. Então, se você quiser saber se
a migração dos pássaros tem alguma coisa a ver com queda de temperatura, umidade, sensores de gás carbônico, né, para medir a pureza do ar, ou só para saber mesmo onde que estão os bois ou as vacas, não, ovelhas, cachorro, né? Isso daí é muito interessante até para o uso doméstico, para perda de animal assim, de estimação. Então, são várias aplicações. A gente tem basicamente 4 métodos para converter vibrações mecânicas em, em, em energia elétrica, né? Os primeiros e mais simples começaram de maneira eletromagnética e eletrostática. Acho que isso aqui já foi bem debatido com vocês aí nos cursos do ciclo básico. E também a utilização de materiais inteligentes, então magneto strictivo e piezoelétrico, né? São materiais que têm acoplamento entre domínios da física. Então, por exemplo, o piezoelétrico, ele tem um acoplamento eletromecânico, ou seja, quando você promove uma deformação mecânica no material, ele responde com um estímulo elétrico, no caso, uma diferença de potencial, que pode ser utilizada para armazenamento, né, para carregar uma bateria ou alimentar um dispositivo. Já o material magneto-extrutivo, ele é parecido com o piezoelétrico, né, ele converte a deformação mecânica, só que agora num campo magnético. Ele responde à deformação mecânica com a variação do campo magnético ao seu redor. E se tem variação do campo magnético, é possível, então, através de um meio condutor, ter uma corrente elétrica passando e por aí vai, né? A gente viu que pode converter isso em energia elétrica, tá? Então, a gente vê aqui alguns dispositivos que já são realidade, então um sensor de temperatura e umidade para a indústria aeroespacial, aqui o marca-passo, como eu tinha falado, um sensor para medir força, então uma célula de carga, né, que você tem em balança ou em sensores de força, e aqui um protótipo de smartwatch alimentado por materiais piezoelétricos e aqui um, um filme fino piezoelétrico para um sensor de pulso arterial em tempo real. Então, isso aqui calha muito bem para crianças, doentes e idosos que tiverem problemas de pressão, de pulso arterial, isso aqui está sendo monitorado em tempo real e constante. E outras aplicações, como sensores para o pneu, né, pneu do carro e rodovias, então sofrem grandes deformações, principalmente as que tem caminhão e passa bastante carro, então o fluxo é alto. Estações de trem, metrô, então você vê que pode ser colocado na roleta, tá? Esses materiais ou esses métodos podem ser colocados em roleta ou aqui no assoalho, no piso. E conforme você passa, deforma aquela região ali, e essa deformação promove aqui o movimento relativo entre as partes de um desses 4 métodos para converter. Então, vem sendo testado aqui também tênis e outros artigos. Aqui uma ilustração, tá? Só para quem nunca viu, então materiais piezoelétricos são bem comuns nessas formas. Você tem, essa aqui é bem barata e simples, se você colocar no Mercado Livre, você encontra. Essas aqui já um pouco mais caras e complexas, né? E aqui o material magneto strictivo, você vê que é um sólido, não tem muita diferença assim, porque vocês estão acostumados a olhar, só de ver, mas as propriedades constitutivas desses materiais são bem diferentes do que a gente está acostumado a ver em engenharia. E eles são primordiais para a colheita de energia, no caso de vibração mecânica, conversão em energia elétrica. Então, a configuração mais comum desse tipo de dispositivo é o seguinte: é uma viga em balanço, né? Uma viga monoengastada, que ela está engastada aqui apenas de um lado, com o outro lado livre para vibrar. Tá? Então, isso é chamado de cantilever beam. Está engastado aqui numa base, e aí teria aqui um elemento piezoelétrico, um magneto strictivo, para fazer essa conversão. Então, esse tipo de geometria aqui ela é muito utilizada por promover grandes níveis de deformação com um certo deslocamento da ponta,
quando recebe uma excitação de base. Então é basicamente que a gente viu aquelas fontes lá, né, de vibrações, máquinas, chuva, o caminhar do ser humano, o movimento dos animais, excitando um dispositivo como esse e ele convertendo em energia. E esse sistema físico e contínuo que está sendo mostrado aqui na figura da esquerda, né, pode ser representado, então, se você considerar aqui que ele tem infinitos graus de liberdade, ele pode ser representado por um sistema com 1 grau de liberdade, considerando apenas o primeiro modo de vibrar e o deslocamento aqui da ponta, né? Então, você pode considerar que toda a massa desse sistema que está concentrada no elemento de inércia, toda a dissipação concentrada no elemento de amortecimento, a força de restituição, né, é provida por um elemento aqui de restituição linear, e aqui, no caso, você tem o elemento de conversão de vibração mecânica, de deformação, em outro tipo de energia. No caso do piezoelétrico, vai ser um elemento piezoelétrico aqui, com um circuito elétrico acoplado. Então, você vai precisar ligar esse elemento piezoelétrico, ou seu sistema magnetostrictivo, ou eletromagnético, ou eletrostático, num sistema através de fios, de placas, que vão apresentar necessariamente uma resistência, uma capacitância. Então, isso está representado aqui por elementos discretos, tá? E através dessa resistência você consegue medir, então, qual é a potência desempenhada, qual é a energia convertida pelo sistema. Então, isso daqui está representado por esses dois, né, novamente aqui a gente vê o sistema massa-mola, amortecedor e o circuito elétrico acoplado, representando um sistema típico, tradicional de conversão de vibração mecânica em energia elétrica. Esse sistema, então, ele é representado por duas equações diferenciais, como está mostrado aqui, ó. A primeira, bem comum, do que a gente vê em vibrações, representada aqui pela massa vezes a aceleração, o amortecimento vezes a velocidade e a restituição vezes a posição, né? Rigidez aqui. Então, com a adição aqui de um termo de acoplamento eletromecânico vezes a tensão produzida aqui pela conversão de energia do material. E aqui é a excitação de base. Repara que aqui a gente está usando Z porque o que interessa é o deslocamento relativo entre a massa e a base. E aqui seria a equação elétrica, diferencial elétrica desse circuito aqui acoplado. Então, repara que elas estão acopladas pelo termo de acoplamento eletromecânico, elas têm que ser resolvidas em conjunto. Quando a gente resolve isso, a gente vê, principalmente no domínio da frequência, e aí fazendo aqui então uma relação entre a frequência natural desse sistema e a frequência de excitação. Então, se a gente pegasse aqui a frequência natural desse sistema com 1 grau de liberdade, que seria a raiz da rigidez pela massa, né? E pegasse a frequência que está sendo excitada, a gente poderia tirar uma razão, dividir uma pela outra, né? E a gente repara que a gente tem o pico máximo de conversão aqui de potência de saída, output, né, máximo, exatamente aqui quando essa relação de frequência é igual a 1, ou seja, quando você está na condição de ressonância. E repara outra coisa aqui, qualquer desvio dessa frequência específica aqui pode causar uma queda acentuada na performance do dispositivo. Então, se você está trabalhando aqui, você projeta lá o seu dispositivo para ter uma relação de rigidez e massa coerente com a frequência que o seu meio vai excitar o dispositivo. No entanto, se houver alguma excitação diferente, né, uma oscilação nessa frequência, e você sair dessa relação aqui de 1 para, como você pode ver aqui, 0,9, 1,1, ou seja, uma variação de 10%, já é capaz de promover uma queda brusca aqui na potência total convertida pelo dispositivo. E como a gente viu inicialmente, essas fontes de excitação, como vento, caminhar, o movimento dos animais, chuva, vibração das máquinas, isso muda muito, né, de acordo com o período, de acordo com o que você está fazendo. Então, se você vai correr, você
corre num ritmo, daqui a pouco corre no outro, daqui a pouco você para e vai caminhar, daqui a pouco você senta e não está se mexendo. Essas frequências de excitação variam bastante durante o funcionamento do dispositivo. Ou não, né? É o caso mais simples, seria o caso que você tem ali, vamos supor, por exemplo, o que está excitando ali podia ser, não sei, uma máquina que não tem muita interação com outras máquinas e que tem uma certa precisão elevada, uma certa manutenção corriqueira, e com isso você consegue prever muito bem qual que é a frequência de excitação, né? Mas se for, como a gente falou, um smartwatch que está acoplado ao pulso, ou alguma coisa que está sendo excitada por outras fontes da natureza que apresentam oscilação, esses dispositivos vão sair dessa região aqui e vão começar a trabalhar em regiões afastadas da ressonância. E isso é um problema, né? Então, a alternativa que vem sendo utilizada a isso são respostas não lineares. Se você reparar aqui, você está trabalhando com um sistema do tipo linear elástico, porque todos os coeficientes dessa equação aqui, você vê a massa, o amortecimento, a rigidez, são coeficientes lineares. Então, se você pegar aqui, ó, isso aqui dá uma reta, né? O produto da massa, o produto da rigidez pela posição relativa aqui vai te dar uma reta. Então, quer dizer que você tem uma relação linear elástica, né? E o descarregamento volta pelo mesmo caminho. Então, a alternativa, no caso, são respostas não lineares. Ou seja, quando você acopla, por exemplo, aqui uma massa, aqui está a nossa viga agora num sentido horizontal, né, de excitação aqui na horizontal, e você acopla aqui uma massa, um ímã magnético, né, e coloca outros ímãs aqui, no sentido que ele está sendo atraído por esse ímã e atraído por esse outro ímã aqui também, aí você começa a ter um movimento que já não é mais o movimento ali tradicional de uma oscilação simples que a gente está acostumado, como foi mostrado até no primeiro slide ali, com o sinal conhecido, né? Então a gente começaria a ver, através dessas técnicas, seja utilizando geometrias não lineares e complexas, em que você vê que cada viga dessa aqui tem um comprimento diferente, por isso vai ter rigidez e massa diferente, e a seção transversal também não é constante, né? Ela vai aumentando aqui diferente de um para o outro. Então você conseguiria atingir, aqui você já tem múltiplos graus de liberdade, e conseguiria atingir picos de ressonância diferentes, né? Um para cada, vamos dizer assim, oscilador desse aqui, um para cada viga dessa, em uma frequência, né? Então você compara bem essa curva aqui, que é tradicional e simples, só tem um pico, com essa daqui que abrange uma região de frequências muito maior. Ou o entortamento dessas curvas, né? Então aqui o azul seria o caso linear, onde não tem não linearidade aqui no sistema, sem a ação dessas massas magnéticas, né? Se eu removesse esse ímã daqui e esse outro, você teria só esse ímã aqui como uma massa, mas ela não teria interação magnética. Agora, se você acopla esses dois ímãs aqui, dependendo dos parâmetros, você pode ter esse entortamento. Então, repara que essa curva aqui, se você foge da ressonância, você não tem uma queda tão acentuada da performance. Ou aqui a utilização de anteparos, né? E sistemas não suaves, então poderia fazer com que você tivesse aqui uma variação dessa curva, que é uma alternativa para esses dispositivos, vem sendo explorado. Agora sim, falando, já que a gente falou dos dispositivos que podem ser alimentados por vibrações mecânicas, a gente começa a falar de dispositivos autônomos, né? E é claro que não necessariamente um dispositivo autônomo precisa ser alimentado por vibração mecânica, mas muitos são. Então, um exemplo de um dispositivo que pode ser autônomo e que não é alimentado por vibração mecânica é o carro, né? O movimento do carro, para ele andar para frente e para trás, não vai ser feito com vibração mecânica. No entanto, um carro desse aqui vai exigir uma série de sensores e atuadores para interagir com as condições externas, né? E monitorar o que está acontecendo. Então,
esses sensores podem ser alimentados pela própria vibração do carro, deixando com que o motor em si só demande energia, a bateria só demande energia ali para o motor, né? Melhoraria, assim, vamos dizer. Mas não pense que o carro vai andar com um material piezoelétrico, com um circuito eletromagnético ali de vibração mecânica, tá? E outra coisa que a gente precisa diferenciar é o carro elétrico do carro autônomo. Repara que ele pode ser elétrico sem ser autônomo e ele pode ser autônomo sem ser elétrico, né? O que acontece é que essa transição está sendo feita mais ou menos que ao mesmo tempo, então os carros estão deixando de ser não autônomos para serem autônomos e os motores de combustão interna sendo substituídos por motores elétricos. Então essa transição está sendo feita ao mesmo tempo, então você tem carros que são autônomos e elétricos. E uma coisa acaba que está ligada à outra hoje em dia, mas não é um termo que obrigatoriamente precisa ser. Então, quando a gente está falando de carro autônomo, a gente está falando de funcionalidade, né? Do carro dirigir e executar as suas funções sem que o operador, no caso o motorista ou o passageiro, tenha que interagir muito com ele. Então você tem, eu deixei até um vídeo interessante lá, rapidinho, no Moodle, acho que o vídeo tem menos de 10 minutos, vale a pena assistir, falando sobre os níveis de autonomia do carro, né? Então, o nível, acho que 0, 1, é autonomia praticamente nenhuma. Então, você é o carro tradicional, você tem que fazer praticamente tudo, pilotar e mexer em tudo para ele funcionar. E o último nível seria o nível que você realmente não precisa fazer nada. Você entra ou talvez e fala para ele para onde você vai e ele te deixa lá. E você não precisa mexer no carro, né? Ou às vezes você nem fala para ele, ele já sabe pela sua rotina. Todo dia você acorda, sai de casa às 8 da manhã, vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, que tem o endereço tal, então ele já sabe que no dia seguinte, é uma segunda-feira, uma terça, você vai entrar no carro provavelmente perto desse horário, e ele vai te perguntar, você aperta ali uma opção ou diz que sim, e ele vai. Quando a gente está falando de carro elétrico, a gente está falando do motor, qual é a fonte de energia do motor do carro. Então, o carro elétrico, é evidente que ele tem as suas vantagens em relação ao carro de combustão, o motor de combustão interna. No entanto, o grande que a gente já comentou nesse curso é da onde vem essa energia, né? Porque repara aqui que o carro elétrico ele precisa ser abastecido num posto de recarga elétrica, mas da onde vem essa energia elétrica? Se ela não vier de uma fonte de energia renovável, esse carro aqui não, apesar de elétrico, e vamos dizer assim, mais limpo do que o carro, não podemos nem dizer 100% limpo, porque alguma coisa ele sempre vai estar interferindo no meio ambiente, mas ele é bem mais limpo que o carro de combustão interna, mas ele não necessariamente é renovável, né? Agora, o motor de combustão interna, necessariamente ele é não renovável, porque ele funciona com gasolina, com gás, com diesel. Então, ele vai emitir, ele é baseado num combustível como é que eu posso dizer, que é não renovável, né? E que necessariamente emite poluentes e resíduos. Agora, o motor de combustão interna também pode ser de hidrogênio, como a gente viu na aula passada, e aí ele já é renovável, desde que esse hidrogênio também venha de uma fonte renovável, né? Mas, enfim, então essa diferença aqui precisa ficar clara e estabelecida para vocês, tá? Quando a gente está falando de dispositivos autônomos, a gente tem que mencionar esses dois temas que hoje em dia estão muito em alta, muito debatido, e não, assim, não pense você que o engenheiro mecânico está livre da parte elétrica e o elétrico está livre da parte mecânica, ou eles vão trabalhar juntos, às vezes só tem um e você precisa ter uma noção de tudo, né? E as coisas estão conectadas, você vê, né? Então, cada vez mais.
Então, o carro que era puramente mecânico foi recebendo cada vez mais coisa e sensores e dispositivos elétricos, e hoje em dia ele está praticamente todo elétrico, né? O carro já fica. Então, quando você fala de dispositivo autônomo, você tem que falar de IoT, que é Internet of Things, né? Internet das coisas. As coisas agora, todas elas vão estar conectadas à internet, e o Wireless Sensor Network. O que é o Wireless Sensor Network? São sensores, né, rede de sensores que não tem fios. Ou seja, né, para ele não ter um fio, ele precisa ou ter uma bateria, tá certo? Porque se ele precisa ter alimentação. A energia só vai chegar nele através ou de um fio da fonte, né, da rede elétrica, ou através de uma bateria. Se ele tiver uma bateria, essa bateria precisa ser ou recarregada ou trocada, tá? Então, né, se você espalha muitos sensores pela cidade, né, você começa a ver, imagina cidades que são todas monitoradas por câmera, que tem sensores de temperatura, umidade, pressão em tudo que é lugar, para evitar acidente, catástrofe ambiental e natural, que tem robôs e um monte de coisa acontecendo, né? Aqueles pontos de ônibus que já tem o GPS, onde é que o ônibus está, a hora que ele vai chegar, que horas que é o próximo ônibus, enfim. Você tem uma série de sensores espalhados, você não vai ter como ficar trocando bateria de cada um, né? Então seria interessante que eles se auto-recarregassem ou fossem alimentados, né, com essas fontes. Então você vê que ele já é capaz aqui, você hoje em dia consegue botar um drone no ar, tá? Então você pensa que tem drone para recreativo, para você brincar, fazer foto, fazer imagem, e tem drone profissional hoje em dia que está trabalhando com mapeamento de terreno e topografia dos terrenos. Então imagina que com os instrumentos tradicionais você tem um range que você consegue mapear ou fazer a topografia, e depois você tem que mover a sua equipe, as suas ferramentas todas, né, para um outro ponto e continuar o mapeamento. Enquanto isso, o drone ele vai fazer isso muito mais rápido, com um alcance muito maior e com a precisão absurda, podendo gerar imagens de alta precisão, né, e detalhamento. Então, nem se compara. Então, você consegue hoje em dia, através de um drone, programar ele, setar ali exatamente as coordenadas e o que ele tem que fazer. Então você pega lá as coordenadas do terreno, ou do parque, da região que você quer mapear, e diz lá no computador, no software, para o drone, para onde que ele tem que ir, quantas fotos ele tem que bater, quanto de informação que ele tem que gravar, qual é o vídeo que ele tem que fazer, tudo mais, e ele trabalha sozinho, né? Até que a bateria dele acabe. Ele já é programado para retornar quando tiver tantos por cento de bateria faltando. A mesma coisa para barcos. Então, sempre que a gente fala de barco, a gente no IFE tem um grupo aí que trabalha com isso, faz um barco autônomo. Então, aqui a gente vê um modelo mais ostensivo, né, com mais recurso, dinheiro investido. No IFE a gente tem um que funciona também e realiza as suas funções e propostas, que está lá no laboratório, se alguém quiser ver depois, dá um pulo lá, que é bem interessante. E parece que a equipe aí do IFE vai bem nas competições. Esse robozinho aqui, tá? É mó barato. Acho que tem até uma série aí, o Black Mirror, que mostra um futuro cheio desses robôs, e eles já são realidades. Então, Boston Dynamical Group, tá? O pessoal do grupo de dinâmica lá de Boston, da Universidade de Boston, que tem esses robôs, são mó barato, vários vídeos no YouTube, na internet, no Instagram. Você consegue ver a capacidade e a tecnologia, né, com que os caras já conseguem fazer e preparar uma máquina. Então você vê que tem esse robozinho aqui em formato de cachorro, também tem um robô em formato de ser humano, e é impressionante tudo que eles conseguem fazer, né? Então eles conseguem saltar, conseguem dar mortal, conseguem dançar, conseguem isso tudo, né, para o bem. Então também pode ser usado para o mal, é claro. E aqui mais à frente ainda, o que a gente vê hoje são os robôs já escrevendo e desenhando, e em breve eu acho que a gente vai ter. O grande desafio é
colocar essa criatividade dentro do robô, né? Então, será que o robô vai ser capaz de pintar, fazer um quadro assim novo? Vai, né? Já vem fazendo, com base em centenas e milhares de quadros, ele vai tomando, como é que eu posso dizer, conhecimento e base naquilo ali e vai criando coisas novas, né? É o tal do machine learning da inteligência artificial. Então, se vocês não conhecem, podem ver também na internet esse robozinho aqui da Toyota, é muito bacana, né? Que os caras conseguiram então fazer um robô que acerta a cesta aí com quase praticamente 100% de aproveitamento. Então é engraçado que o algoritmo precisa treinar, então ele fica lá muito tempo treinando, não sei quantas 1.000 horas são, mas são da ordem de 1.000 horas, e depois que ele atinge um certo nível, e é engraçado, né? Porque o primeiro arremesso dele é totalmente sem sentido, né? É pior até do que de uma criança. O segundo também, e depois ele vai melhorando. Conforme ele vai treinando, ele atinge aí essa perfeição de quase 100% de aproveitamento, acertar todas as cestas que ele precisa fazer. Então, você dá aqui para ele a condição inicial, você coloca ele em algum lugar aqui, dentro do range que ele é capaz, é claro. Ele recalcula aí quais são as condições iniciais que ele precisa dar aqui para essa bola, e a bola vai e acerta na cesta. Outros dispositivos autônomos são caminhões. Então aqui tem uma imagem, você pode ver aqui uns bem avançados da Volvo, né, ou da Mercedes, e aqui isso aqui já é realidade no Brasil, tá? Esse daqui é um caminhão autônomo da Vale do Rio Doce, que opera nas minas. Então você vê que, como ainda é uma novidade, a gente não está vendo isso no meio da rua, em qualquer lugar. Mas se você vai num lugar remoto, que tem pouca gente andando, né, que não tem muito assim problema com o que vai acontecer ao redor, você já começa a implementar e experimentar esse tipo de dispositivo. Então o caminho dele é meio limitado, ele tem poucas rotas que ele pode fazer. Você vê que aqui não é uma cidade, não é uma rua com tanta opção. Ele tem poucas rotas para ligar a mina ao ponto de abastecimento. Você vê que ele vai, tira lá o minério de um ponto, leva para outro, para, enfim, ser separado, para ser avaliado, para ser transportado. Então, tá bom esse minério, vamos transportar agora para outro lugar que vai consumir ele, para uma usina metalúrgica e tal. Então, esse caminhão aqui, ele é sensacional, porque ele é não tripulado, ele é autônomo, ele é elétrico, né? Então, ele faz tudo comandado e controlado por GPS, e através disso eles conseguiram reduzir absurdamente o número de acidentes, né, já que não tem mais interação humana, e a manutenção, já que o algoritmo ele otimiza tudo, né? Ele otimiza o combustível, ele otimiza com base nas rotas e no caminho e no peso que ele está carregando, qual que vai danificar mais o carro. E isso tudo só é possível através de uma gama de sensores que estão se comunicando, que estão coletando dados, armazenando e analisando, né? Isso aí é fundamental. As casas inteligentes, então hoje em dia você já vê coisas que são aparentemente não fazem tanta relevância. Você fala, por que eu vou investir nisso para fazer, né? Eu vou lá e coloco a mão. Mas com certeza esse é o começo do desenvolvimento de uma era que ainda tem muito para expandir, né? Então, hoje em dia a gente consegue controlar quase que tudo na casa, ainda mais quando tudo estiver ligado à internet, você vai poder controlar a distância. Então, não sei, preparar comida, é, ligar o aquecedor ou o ar-condicionado, fazer coisas que não seriam capazes, né? No entanto, muda os tipos de invasão, né? Agora, antes o cara precisava estar próximo a você para invadir ou roubar ou causar algum problema, quanto que agora, se você está conectado na internet, você está conectado no mundo, então qualquer pessoa pode entrar na sua casa, ligar uma câmera sem ligar o dispositivo, né, ver o que está acontecendo, roubar talvez
desviar a energia, não sei, né? Vamos, vamos ver o que vai surgir aí desse futuro, tá? Outros dispositivos autônomos já estão sendo realidade, são dispositivos de entrega, né? Então, essas grandes empresas como a Amazon e a FedEx já têm seus robôs que fazem entrega, eles são capazes de caminhar aí pelas cidades, pelas calçadas e detectar sinal fechado, sinal vermelho, né? Sinal aberto, passagem. Aqui tem um pedestre, aqui tem um carro. Então, ele verifica tudo e entrega, chega na casa da pessoa com uma senha, a pessoa digita a senha e abre o compartimento, você pega a encomenda. Claro que isso daqui só funciona num país com segurança e tranquilidade. Se fosse aqui no Brasil, numa grande cidade, rapidamente o dispositivo seria capturado e subtraído, não pelo por quem encomendou, né? Mas enfim, isso aqui é interessante. Também, né, o Robomart eu achei interessante porque ele carrega aqui já com ar-condicionado, então ele consegue levar comida na porta da casa das pessoas. Às vezes por demanda do que você pediu, ele entrega, ou às vezes até por como um mercado móvel mesmo, né? Que vai levar e você decidiu ali na hora comprar alguma coisa, lembrou que estava faltando. Então você consegue já levar os alimentos até refrigerados aqui. Hoje em dia você pede, o entregador vem te entregar e a moto dele, evidentemente, não tem um compartimento refrigerado. Então, às vezes, começa a derreter, se demorar, né? Tem aquela coisa toda, o alimento pode não poder ficar muito tempo fora da geladeira, se for ainda mais um peixe, alguma coisa, esses aqui já tem o compartimento refrigerado e leva aí o alimento, né? Isso é bem interessante. Carros elétricos, quando a gente então vai falar agora de carros elétricos, indo para o último tópico dessa aula, é interessante a gente falar que, pode falar. Bacana essa informação, eu tinha visto isso também no início do semestre, cara, quando começou esse lockdown de novo na China, parece que houve um protesto, né? Uma moradora começou a protestar contra o governo, da janela dela, à noite, assim, no silêncio, então dava para ouvir tudo. E em menos de 5 minutos chegou um drone na janela dela com um alto-falante, mandando ela parar de protestar, se recolher, fazer silêncio, e que esse era o primeiro aviso. O segundo aviso já seria uma multa, né? Então, se ela continuasse, ela tomaria uma multa. E você vê a eficiência dos caras, né? Pois é, então assim, eu não vou entrar no mérito de política ou democracia, mas vamos pensar assim na eficiência e organização e tecnologia que os caras atingiram, né? Você vê que o governo tem um drone que consegue chegar na casa de uma pessoa em menos de 5 minutos que ela começou a gritar, ela podia estar só é, enlouquecida e gritando mesmo, né? Sem ser um protesto. Podia ser, mas os caras já têm um drone que chega, provavelmente está filmando o que está acontecendo e transmite a mensagem, né? E fala, ó, você tá sendo monitorada, para com isso, o próximo aviso vai ser uma multa. E lá é multa mesmo, né? Não tem essa. Então, assim, o nível de tecnologia, eu não duvido nada que deve ter um monte desses robozinhos aqui, só filmando e reconhecimento facial para eles é lixo, né? Aqui para a gente é novidade, mas para eles, reconhecimento facial não é nada. E olha que é difícil você reconhecer o povo. Para reconhecer os caras, o algoritmo tem que ser bom mesmo. Tem gente pra caramba. E eles são parecidos, então se o algoritmo não for bom, vai dar erro, né? Mas os caras. Mas para eles é fácil. Os caras Então, o robozinho lá, eu tenho um amigo que foi morar na Singapura para participar de um projeto de engenharia, e ele falou que é o seguinte: lá você tem que atravessar na faixa.
de pedestre, com o sinal fechado para os carros, né, e aberto para você. Então, se você atravessa fora da faixa, você toma uma multa, você está cometendo uma infração. E se você atravessa na faixa fora do período, independente de se está passando o carro ou não, você também comete uma infração. E a multa chega por correio na sua casa. Então a cidade está toda monitorada. E chega mesmo, que ele falou que tomou uma meia dúzia lá, porque até ele se distrai, está andando, não vem ninguém, 9 horas da noite, pum, atravessa. Chega lá, em 2, 3 dias, vem a multa para sua casa falando, ó, você atravessou na hora tal, no lugar tal, com a sua fotinha lá, você atravessando, tá aqui a sua multinha para você pagar. Mesmo sem tráfego, sem nada. Não tem motivo para não fazer, entendeu? Você é obrigado, não tem perigo, não tem nada. E todo mundo tá bem agasalhado contra o frio, então assim, você tem que ficar ali esperando mesmo, e tudo programado, tudo preparado. É doideira, né? Mas não é só ali não, tá? É o nível de desenvolvimento que a sociedade vai atingindo, né? E isso não é novidade, não, que eu estou falando, porque é, no Havaí, por exemplo, que é um estado americano, tem outros estados que não, mas o Havaí eu tenho certeza que sim. Eu conheço gente que viaja bastante para lá. Então, você também não pode atravessar na faixa, né, fora da faixa e nem na faixa com o sinal fechado para você. No entanto, lá ainda é um policial que te dá a multa, né? Então, se não houver um policial, se você está olhando assim, não tem um policial, tiver mal intencionado, você consegue cometer a infração sem ser multado. Agora, eles podem estar ali e você não vê, né? Às vezes você não viu, vai, comete, ou se distrai, comete e recebe a multa, mas ainda é um policial que tá te dando a multa ali e te pegou em flagrante ali no ato. Agora, na Singapura, pelo que esse colega me contou, não, já é monitoramento, reconhecimento, e os caras têm todos os teus dados, a multa chega no teu cartão de crédito na tua casa, sem opção. Mas então, galera, só para terminar, a gente vai falar aqui de carros elétricos. Vamos lembrar aqui que carro elétrico, o Tesla é o mais famoso, tá? Talvez por ter sido o primeiro a ficar famoso. Não vou nem dizer que foi o primeiro carro elétrico, porque certamente alguém já fez carros elétricos antes da empresa Tesla. Mas o que ficou assim mundialmente famoso, viável e comercialmente, o primeiro foi o da Tesla. Mas hoje em dia a gente já tem aí a Hyundai, tá fazendo, a Renault aqui, ó, e várias outras, todas as marcas, eu acho que praticamente hoje já tem o seu modelo aí elétrico. Então a gente tem que se desvincular disso e achar que o Tesla é o único carro elétrico, tá? Quando a gente está falando de carro elétrico, está falando de qualquer carro elétrico. Mas, notavelmente, a gente vai falar também do Tesla, porque é um carro assim que inovou o conceito de carro, né? Então, é muita novidade. Aqui a gente pode ver alguns deles, né? Uma tela mostrando aqui a porcentagem de carregamento, as condições, isso aqui é totalmente revolucionário e novo. Aqui uma foto expandida do motor elétrico, que é um motor agora que não é mais de combustão interna, é um motor elétrico, que vai aqui no carro elétrico. E aqui o motor, né, fechadinho, e aqui o carro sem a carroceria, né, sem a parte de cima, vamos dizer assim, só o chassi, os eixos e os motores. Porque o carro elétrico ele leva dois motores, tá? Como ele é menor, o motor elétrico é menor e menos robusto que o motor de combustão interna, ele leva dois aqui, então cabem dois, vai um na frente, um atrás. E por natureza, então, ele já é um carro 4x4. Repara você aí que ele tem tração nas quatro rodas, tá? E outra coisa interessante que a gente vai comentar também separadamente é que a bateria desse carro ela fica espalhada pelo chão, pelo assoalho aqui do carro. Então, isso daí é interessante, vão dar alguns efeitos para a gente pode comentar. Mas esse carro é movido a bateria e ela fica distribuída aqui no chão, né? Abrindo também espaço, tanto na frente quanto atrás,
no capô e no porta-malas. Então, isso aí é revolucionário no carro elétrico. Quando a gente está falando de carro elétrico, a gente está falando então do motor, e o motor é um motor de indução eletromagnética, tá? A gente vai comentar isso melhor, mas por enquanto vamos ver aqui que o motor ele é o seguinte, ele é formado basicamente de duas partes, tá? Um estator e um rotor. Então, como o nome já diz, o rotor é a parte que gira, que roda, e o estator é a parte que fica estática em relação ao referencial inercial. Então, se você botar um motor em cima da mesa, o estator vai estar parado em relação à mesa, né? Enquanto que o rotor vai estar girando em relação ao estator. Tá? Então, acho que isso daí é bem intuitivo de se perceber. Aí você repara, né? Aqui uma foto expandida, tá? Do rotor e do estator. E aqui uma foto nova, outra foto aqui do, do motor elétrico aqui dos dois, né? E a transmissão, como é que ela é feita. Então, eu deixei também lá no vídeo, no Moodle, esse vídeo aqui, esse vídeo aqui desse canal, tá? Que eu achei assim sensacional. Eu achei muito bom a forma como o motor elétrico foi explicado e como que funciona o motor elétrico no carro elétrico, esse motor de indução eletromagnética, tá? Eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. É um vídeo curto também, muito didático e muito com animações assim, imagens muito bacana. Então, essas imagens que eu vou mostrar a partir de agora são dessa fonte aqui, tudo bem? Ele funciona da seguinte maneira, né? Então você é um motor, ele recebe energia, beleza? Para converter essa energia elétrica em energia mecânica no sentido de rotação. E aí começam algumas vantagens e algumas peculiaridades desse motor. Indução eletromagnética, porque você vai passar uma corrente elétrica aqui pelas bobinas, tá vendo? Ó? O fio fica enrolado aqui em formato de bobina no interior do motor, e essa indução eletromagnética vai fazer com que, né, essa corrente elétrica vai induzir um campo magnético variável no interior, e isso vai fazer com que as partes se movam, girem, né? E assim você consegue transmitir o movimento. Agora, o interessante é o seguinte, a frequência de rotação, né, desse motor aí, ela é controlada pela frequência, né, pela velocidade aqui da fonte motriz. Então, conforme você altera a frequência dessa corrente aqui que está entrando aqui, a velocidade com que ela está passando, vamos dizer assim, você consegue alterar a frequência de giro do motor. E isso tem enormes vantagens em comparação ao motor de combustão interna, né? Assim falando. Porque ele só funciona, como a gente vai ver aqui, ó, ele só funciona num determinado range de potência, de giro, né? Então ele tem aqui uma eficiência baixa. A primeira coisa que a gente vê é a baixa eficiência do motor de combustão interna comparado com o motor de indução eletromagnética, né? Um está perto de 90%, o outro está perto de 35%. Outra coisa interessante é que essa eficiência só acontece aqui, ó, numa gama limitada de rotação, tá? Então esse motor aqui, ele trabalha bem numa faixa de rotação aqui. Por isso que às vezes o carro morre, se você acelerar errado, né, ou se você não acelerar. É por isso que o carro, às vezes você pisa no acelerador e ele não gira, porque ele ainda não está, né, com a relação de transmissão de rotação do eixo com o motor não está apropriada. Então, só nessa faixa aqui, ó, que ele vai ter uma eficiência de 35%. Já o motor, não. O de indução eletromagnética, você vê que começa aqui perto do zero, tá? Vai até 18 mil, então é uma diferença, um range muito maior, e esse caimento da curva é, né, praticamente
nenhum comparado com o motor de combustão interna. Então isso daí também é outra vantagem que, que faz esse motor ser tão relevante, né? Então, outra coisa, né, como está escrito aí, é que o motor de combustão interna produz movimento linear, né? Os pistões dele aqui vão subir e descer. Ele não produz um movimento rotativo da roda, ele produz um movimento de subida e descida dos pistões. E aí sim você vai acoplar isso a uma caixa de transmissão, a um eixo, e esse eixo vai ser girado por esse pistão, né? Então, isso tudo gera perda, gera mais conexão, gera mais manutenção, gera mais desgaste, mais energia perdida, né? Enquanto que aqui, com esse motor aqui, não. Conforme passa a corrente elétrica aqui, alterando o campo magnético, você tem uma rotação do rotor. Então, quando gira o rotor aqui, gira o eixo, né, da roda. E é por isso que você tem dois motores, tá? Um acoplado a cada eixo. Então, essa é outra vantagem, né? E esse daqui também, né? O de indução eletromagnética, ele tem acionamento automático. Você pisou, ele já está, porque até você passar aqui, ele já o tempo de resposta dele é bem menor do que o tempo de resposta do motor tradicional, tá? Outra coisa aqui, acho que não sei se foi alguma tradução ou mas aqui colocou força e unidade de potência, tá? Eu acho que aqui foi que ele deve ter traduzido de power, então ao invés de botar potência, botou força, mas deveria ser potência. Quando a gente está falando de motor, a gente não está falando de força, a gente está falando de potência. Então compara aqui novamente, ó, o peso de um motor de combustão interna com o peso de um motor de indução, tá? Olha a potência deles, completamente diferentes. E essa relação aqui de peso por potência, então, ou no caso potência por peso, porque aqui ele inverteu a unidade também, né? Tá? Kilowatt por grama, então é potência por peso, né? Peso por potência. Também tem uma relação aí quase de 10 vezes, um pouco maior de 10 vezes, né? Quase 11 vezes maior. Então é bem significativo, né? Tá? Como a gente está falando então de um motor que precisa de uma corrente alternada, tá? Até para poder fazer outras, por exemplo, a marcha ré, ele vai precisar girar para o outro lado, né? E a bateria ela vai fornecer para a gente uma corrente contínua, né? DC. Bateria fornece corrente contínua. Então, como você vai precisar de uma corrente alternada para o motor de indução, você vai ter aí necessariamente que usar um alternador, um inversor. Então, o inversor ele controla o fluxo de energia que está passando da bateria para o motor. E é por isso que ele é dito como o cérebro aí do motor. Ele controla exatamente a velocidade com que a energia passa, a amplitude, ou seja, a quantidade de energia que está passando. Então, ele é o que comanda, assim vamos dizer, a cabeça pensante aí do carro elétrico, tá? Outras vantagens do carro elétrico é o seguinte: como o motor saiu daqui do capô e veio aqui para o piso do carro, dá uma diferença significativa no centro de gravidade, né? Então, o centro de gravidade do carro, que era mais ou menos por aqui, agora desceu por conta do peso ter sido uma parte mais pesada do carro, sem dúvida, é o motor, saiu daqui e veio aqui para baixo até de uma forma distribuída. Então, é quase impossível um carro desse aqui capotar quando comparado com um carro tradicional, né? Outra coisa é a segurança que você tem com a zona de deformação. Então, como você tirou o motor do capô, agora você tem essa zona de deformação aqui bem maior, que aumenta a segurança no caso de uma colisão frontal, além do espaço aqui para a mala. Então, a mala desses carros elétricos geralmente é muito grande, porque você tem a mala de trás e a mala da frente, né? Além de que eles operam também, geralmente esses carros não têm step, né? Porque eles operam ou com aqueles pneus que, mesmo quando furam,
você consegue andar, sei lá, 250, 100 quilômetros com o pneu furado, então ele demora muito para esvaziar. Então não teria problema se você estivesse viajando e ele furasse, você continuaria caminhando até a próxima oficina, sem danificar, evidentemente, a roda, o eixo e tudo mais. Porque hoje em dia você pode andar com o pneu furado, né? Mas ele vai começar a danificar o resto do carro inteiro, até uma hora que o carro vai parar de andar. Mas esse daí não. Ou então o serviço da Tesla mesmo, que é tão sinistro que você liga para eles e eles vêm até você, né? Então furou o pneu, eles vêm até você, onde você estiver, você para, ele vem e é isso aí. Eles consertam e trocam para você, já está incluso no preço aí do, sei lá, do carro, do seguro, do que for. Que funciona para determinadas regiões, mas outras não, né? Então, se você tiver, por exemplo, no interior do Brasil, isso aí não vai funcionar. Se você tiver num centro urbano famoso como Califórnia, Alemanha tem ali seus centros, né? Frankfurt, Munique, Berlim, isso aí pode funcionar. Alguém queria falar alguma coisa? Não, né? Pode falar. Não, não necessariamente porque, assim, é claro que você não vai colocar, não vai preencher de chumbo aquilo ali, né? Não vai preencher de pedra. Se você colocar uma mala normal, a mesma coisa com a mala atrás. Se você colocar, encher o porta-mala com muita mala, muito pesado, o carro fica diferente na direção e, evidentemente, você está aumentando o risco do passageiro. Agora, se você coloca algo que não é pesado ou que não faz, que não aumenta significativamente o peso do carro, não tem problema. Até porque esses carros eles são muito mais estáveis do ponto de vista também que ele é controlado por algoritmo, né? Então, o que faz, geralmente o que faz aqui, esse cérebro aqui do carro, o inversor, ele tem um algoritmo aqui que controla isso tudo. Então você está controlando ali muito bem a tração e a energia que está indo para cada roda, né? Então ele é todo preparado para suportar esse tipo de variação aí. Mas é evidente, se você colocar aqui, encher isso aqui de chumbo, é capaz do carro nem andar, né? Porque vai ficar mais pesado que o carro. E se você botar, sei lá, só metade, aí vai ter problema sim. Mas não, às vezes você dirige ali com o tanque com combustível cheio, né? O tanque tem o quê? 50 litros, 70 litros, aí você vai botar esses 70 quilos ali, que balança, né? Um líquido que fica balançando, e não tem problema, não tem risco para o carro. Agora, se você está pilotando um caminhão pipa, né? Que está com sei lá quantos mil litros de água, toneladas de água ali, é diferente de um carro que está carregando uma carga estática, né? Uma carga, assim, vamos botar batata. O cara está carregando uma tonelada de batata. É diferente de estar carregando uma tonelada de água, porque a água tem justamente esse jogo, essa mudança. Então não é igual o cara que vai pilotar o caminhão de batata, não é o mesmo treinamento e a mesma habilidade do cara que vai pilotar o caminhão de água ou de combustível, de qualquer coisa líquida, né? Por assim dizer. Beleza? Falando sobre a frenagem também do carro elétrico, é interessante isso, né? Porque o carro elétrico ele tem a frenagem seletiva, assim, regenerativa, vamos dizer. Então, conforme você tira o pé do acelerador, né, você poderia pilotar o carro elétrico com apenas um pedal, né? Seria essa. Claro que os carros vão ter dois, porque você pode precisar de um freio mais brusco, mas não sei se alguém já teve a oportunidade de pilotar um barco, assim, um, um botezinho. É interessante do bote porque o bote não tem freio, né? O bote ele só tem acelerador. Você ou acelera, tem até uma marcha ré, mas eles falam para você não engatar a marcha ré com o motor girando para frente. Então só de você soltar ali a manete ali o acelerador do barco, do bote, ele já tem uma frenagem
significativa, ele já começa, ele para, né, por si só. Diferente de um carro, de uma moto, que se você simplesmente parar de acelerar, ele continua, né, bastante. Então essa frenagem é muito mais suave e tranquila no carro elétrico, no motor de indução, justamente porque você corta o fluxo de energia da bateria para o motor. E é evidente que todo motor, se girar ao contrário, vai ser um gerador, né? Então, se você dá energia elétrica para o motor e obtém energia mecânica, ele é um motor. Se você dá energia mecânica e obtém energia elétrica, ele é um gerador. Então, conforme esse carro aqui vai freando, ele também vai recarregando, de certo modo, a bateria, né? Claro que você gasta muito mais para andar do que para frear. Senão o carro seria uma maravilha, né? Você anda daqui a ali, freou um pouquinho, ele recarrega a bateria toda, não é assim. Mas ele já consegue dar uma certa recarga na bateria. Também a marcha ré é algo trivial nesse tipo de carro. Você não precisa trocar de marcha, você não precisa engatar outra engrenagem. Basta fazer com que, inverter ali a corrente, você vai fazer com que o motor gire para o outro lado e aí o carro vai andar para frente ou para trás, assim dizer. E é por isso que motores, tá, são chamados de máquinas assíncronas. Pelo seguinte, vamos simplificar aqui um motor com um prato, tá, um disco metálico, que está sofrendo interação aqui de um ímã. Então você tem um ímã aqui que vai produzir um campo magnético aqui, e esse prato ferromagnético, esse disco, vai sofrer interação com esse ímã, certo? E aí você começa a girar esse ímã. É mais ou menos isso que o motor está fazendo ali, né? Ele gira aqui para causar uma variação do campo magnético, e com essa variação do campo magnético você tem uma resultante aqui que vai fazer esse prato girar também. E aí a pergunta é o seguinte: você acha que o prato ele gira com a mesma velocidade que o ímã? A resposta é não, né? O prato não gira com a mesma velocidade com o ímã. Por quê? Pensa num ponto aqui, né? Ele está sujeito a um certo campo magnético que está associado a esse polo aqui do ímã. E esse outro ponto aqui também está sujeito a outro campo, ou assim, outra parte do campo magnético que está exposto a essa parte aqui do ímã. Se o motor, se esse prato aqui girar, né, com a mesma velocidade que o ímã, não tem variação do campo magnético. Esse ponto aqui ele vai estar acompanhando esse ponto aqui do ímã e, consequentemente, ele vai estar submetido sempre ao mesmo campo magnético. Então não teria movimento. O movimento só acontece quando tem variação do campo magnético, ou seja, quando ele experimenta uma variação do campo magnético. E é exatamente isso que acontece. É por isso que ele é chamado de máquina assíncrona. Ou seja, o campo aqui geralmente está girando numa velocidade, numa frequência maior do que o disco, né? Justamente para você ter essa diferença de campo magnético e essa diferença de campo magnético gerar uma resultante que vai fazer um movimento. Então esses motores eles são trifásicos. O que quer dizer? Quer dizer que geralmente eles têm 3 bobinas. A gente pode ver aqui 3 pares de bobina, né? Então a gente vê aqui, ó, o vermelho, o azul e o verde, né? Eles estão orientados aí a 120 graus, né? Para cada par, cada linha aqui, né? Então, daqui para cá tem um ângulo de 120 graus, né? Se a gente pulasse aqui, então como são 120 o par, né? Se a gente olhasse aqui, seria 60 cada um. Então aqui tem 60 graus daqui para cá e 120 desse daqui para cá. Enfim, eles estão defasados e aí eles conseguem, então, com esse controle, né, você consegue passar uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui. E por essa defasagem, então, passa primeiro aqui, depois passa aqui, depois passa aqui. Então, esse daqui responde, depois esse daqui, depois esse daqui. Com isso, você consegue ter uma resultante que vai fazer esse giro aqui do rotor em relação ao estator, tá? Só para terminar, as máquinas síncronas já são os geradores, né? Que não é o tema exatamente da aula de hoje, mas só para a gente acabar aqui, aí é o contrário, né? Agora você
coloca aqui como é que eu posso dizer? Uma potência mecânica aqui, alguma coisa para desempenhar um trabalho mecânico e girar esse eixo, e com isso você colher aqui, né, com a saída de energia através. Então, você vai girar esse eixo vai girar o rotor vai mudar o campo magnético aqui dentro, e o campo magnético e isso vai gerar uma corrente elétrica no estator aqui que está saindo, né? Então você consegue aí, armazenar, coletar energia através disso. Mas o interessante é que, nesse caso aqui, o giro, né, desse eixo aqui é igual ao giro do campo, a variação aqui do campo magnético, tá? Por isso é chamado de máquina síncrona. A mesma frequência de rotação aqui é a frequência de rotação do campo magnético. Aqui não, né? Aqui é uma máquina assíncrona. Então o campo magnético tem que estar girando sempre com uma frequência maior do que o próprio rotor aqui, tá? Com isso a gente termina também no horário, já até ultrapassamos um pouquinho. Eu vou ficando por aqui e um abraço.